Graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Temos alguns irmãos aqui conosco, uma alegria, né? Estava falando com a pastora França quando eu cheguei ali, agora mesmo, falei, me belisca, né, França? Será que a gente está vivendo isso aqui? Porque nós planejamos, sonhamos, né, com relação a essa conferência, e hoje nós já estamos vendo, né, esse milagre, esse lugar cheio, mas é apenas o começo, amém, irmãos? Aleluia. Nós vamos compartilhar nessa noite, né, já, na realidade é uma palavra instrutiva, né? Nós temos ouvido muitas palavras inspirativas que têm sido uma bênção. Quantos já têm sido abençoados hoje? Tremendo, né? A gente tem que ir degustando. E nós vamos compartilhar nesse momento uma palavra sobre a capacitação dos mestres. Fala comigo, capacitando os mestres, líderes e pais. Amém? Nós hoje à tarde ouvimos do pastor Reinhard uma palavra poderosa, né, sobre essa questão do tempo profético que nós estamos vivendo. Você tem noção disso? Nós estamos vivendo os últimos dias. O Senhor falou para ele, não é a última hora, é o último minuto. Não é verdade? Portanto, olha para cá, é muito importante nós termos seriedade com o que nós estamos fazendo. Porque é a única oportunidade que nós vamos ter. Amém? Gostaria que nesse momento você fechasse os olhos apenas alguns segundos. Espírito de Deus, eu declaro em nome de Jesus, Pai, que Tua palavra nesta hora possa fluir e falar ao nosso coração. Pai, que realmente possamos compreender o papel que o Senhor tem colocado, a importância, ó Deus, de cada pastor, esposa de pastor, discipuladora, líder, cada pessoa que está aqui, professor, Espírito Santo de Deus, cada um que o Senhor trouxe, ó Deus, foi para um propósito. E nessa tarde nós declaramos que seremos capacitados e vamos capacitar os mestres para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Queria antes de começar, passar um vídeo, rapidamente, que eu quero divulgar para vocês. Pode passar o vídeo do canal. Estou com um canal agora para abençoar a sua vida, com esse único propósito, Marília Pedrosa Play. Amém? Antes de passar o vídeo, quero te mostrar e falar por que nós estamos com o canal. Eu estive nos Estados Unidos no início desse ano, e até minha sobrinha que mora lá falou, tia, eu quero ouvir suas palavras, às vezes não tenho no YouTube, eu não consigo. E realmente Deus falou comigo. Nós estamos vivendo num tempo, né, tecnológico, onde podemos influenciar muito mais. Então o objetivo desse canal é para abençoar a sua vida. Ali nós vamos postar as palavras de todas as conferências. Eu prego em conferência desde 2004. E eu quero colocar todos os vídeos, todas as palavras desde aquela época. Queremos colocar treinamentos, amém? Testemunhos para abençoar a sua vida. Pode passar, por favor. Só isso. Amém? Facinho. Você pode entrar, inscrever, não paga nada e você vai ter acesso ao que o Senhor tem feito através da nossa vida. Amém? Se quiser divulgar também, fica à vontade. Gostaria também de divulgar aqui os nossos livros. O pastor Naor Pedrosa, alguém conhece aqui? Meu marido lindo. Então, nós lançamos 2 livros agora no final do ano, né? Ele lançou Tal Qual Ele É. E eu lancei esse livro Graça para Transbordar. No final do ano passado, e hoje está com promoção de R$14,90, todos os 2 livros, tá bom? Então, se você quiser aproveitar, só nessa conferência, todos os outros meus livros, todos, fala comigo, todos, estão de promoção, né? Eu vou colocar aqui rapidamente, por R$19,90, Liderança Frutífera, hoje eu vou compartilhar muito o que tem nesse livro. Esse livro aqui também, que eu vou trabalhar para mudar a capa, porque eu acho que vou mudar algumas coisas, mas eu também estou fazendo uma promoção para acabar com o estoque. Uma Liderança que Prevalece, ele é bem grosso, está por R$19,90 também. Nós vamos testemunhar muito desse livro aqui, Identidade Real, né? O livro que nós ministramos sobre a vida de Esther, Mulher Aprovada, tá bom? E
Todos esses por R$19,90. Menos o da graça. E esses livros para juvenis, Conectados, Identidade e Abrindo o Jogo, também todos por R$19,90. Lembrando, irmãos, que nós estamos vivendo em dias que nós precisamos falar sobre identidade para os nossos juvenis, amém? Aqui nós reafirmamos a identidade deles, homem e mulher, são feitos para um propósito. Então, se você tem juvenis na sua célula, na sua igreja, aproveite para adquirir com promoção. Nosso alvo é abençoar a sua vida. Amém, queridos? Glória a Deus, está no nosso estande ali. As camisetas também da graça, eu também não sei quanto que está, mas está com preço promocional ali. Aleluia. Então, nós vamos agora compartilhar, nesse momento com você, essa palavra, que na realidade é uma palavra instrutiva, mas muito importante. Fala comigo, muito importante. Por que é importante? Porque nós estamos aqui com líderes. Quantos aqui realmente são líderes, discipuladores, esposo de pastor, todo mundo, né? Levanta a mão alta. Líder de treinamento, aspirantes. Nós estamos numa posição de liderança. E por isso, precisamos compreender, fala comigo, compreender esse lugar, amém? E hoje, quando o pastor Reinhard compartilhava sobre tudo que Deus tem falado com ele, e falando dessa última colheita, da volta de Jesus, que nós estamos às portas, né, falando ali também que nós precisamos, nesses dias, preparar as crianças para a volta de Jesus, porque eles serão usados pelo Senhor. Ainda mais me deu um temor de compartilhar, né, essa palavra para você. Por quê? Porque nós somos os líderes. Mas nós estamos formando líderes. Não é? Então, capacitar os mestres significa que nós estamos aqui, já estamos numa posição de liderança, mas a partir de nós vamos levantar uma nova geração de líderes. Para quê? Para tocar o coração dessas crianças, dessa geração. Amém? Então, nós vamos falar de 5 frentes de liderança. Quantas? 5. Que nós vamos trabalhar com a capacitação na igreja local. Muito importante nós compreendermos o processo. Pessoas, às vezes, como a pastora Márcia nos falou hoje, chegam para nós e falam, como vocês cresceram? Na igreja videira começou na garagem da minha casa. Olha, que isso, que privilégio. Né? Não sei quantos aqui eram daquela época, acho que talvez muito poucos. Em 1997, minha filha tinha 3 meses de idade, a Marina, que está aqui. Hoje ela tem vai fazer 22. Então, olha, a minha filha era bebezinha naquela época. Nós fizemos a reunião na garagem da minha casa. E o tempo passou. E então começamos a igreja videira e era um prédio, depois somos 9 prédios. Estamos nas capitais, estamos em todos os estados do Brasil, estamos nas nações, amém, irmãos? Mas fala comigo, há um processo. Nós precisamos aprender e precisamos trabalhar com processos. Porque é pelo processo que nós multiplicamos. Fala comigo, é pelo processo que nós multiplicamos. Então nós precisamos aprender a trabalhar com o processo para poder multiplicar de uma maneira saudável. Se nós temos colhido fruto hoje, aí depois de 20 anos de ministério, ainda, e de uma proporção crescente, porque o que Deus tem feito hoje é muito mais do que Ele fez lá, é porque nós estamos, pela graça, trabalhando com o processo e mantendo o que Deus tem nos dado. Amém? Então, a primeira frente, a primeira liderança que eu quero falar aqui para vocês é a liderança da célula. Né? A liderança da célula é a primeira liderança que nós vamos falar. Como formar e capacitar uma equipe de líderes na igreja local. Nós precisamos trabalhar na formação de líderes. Por quê? Porque ser líder hoje implica em você marcar uma geração, em marcar uma sala de aula inteira, em marcar uma escola inteira com a palavra de Deus. Então nós não podemos sair estabelecendo líderes, nós precisamos, antes de estabelecer, formar. Amém? Fala comigo, antes de estabelecer, precisamos formar. Segundo Gary Wills, liderança
é mobilizar outros em direção ao mesmo objetivo. Então, nós como líderes vamos fazer isso. Nós vamos mobilizar outros em uma mesma direção. Qual que é a direção? Nós temos uma direção muito clara. Nós temos um propósito muito claro e específico, que é levantar uma geração de crianças que vão ser profetas até a volta de Jesus. E nós vamos marcar essa geração de crianças com o poder de Deus. Nós vamos marcar essa geração de crianças juvenis com a unção de Deus. Nós vamos marcá-los com uma palavra viva, com uma palavra que vai penetrar e que nunca mais eles vão perder e vão se desviar desse caminho. Amém? Esse é o propósito. Então agora nós vamos falar de coisas muito básicas no estabelecimento de líderes. E a primeira coisa que eu quero falar é sobre critérios. Aspectos importantes para estabelecer liderança. Fala comigo, critérios. Nós não estabelecemos líderes assim, porque a fulana de tal, né, aquela irmã, ela gosta tanto de criança, ela é tão carismática, ou porque ela é uma irmã que tem tantos dons. Afinal, né, ela, às vezes, precisa tanto de uma pessoa para decorar lá no Domingo 15, quem precisa? Alguém boa no teatro, no louvor, fala, né, vou colocar essa irmã aqui, vai ser uma mão na roda. Não, nós estabelecemos pessoas, mas nós temos critérios. Ainda que essas pessoas vão ser uma bênção. Então nós não estabelecemos também de acordo com a necessidade. Porque o nosso ministério, graças a Deus, há muitas necessidades. E o Senhor vai suprir cada uma delas. Amém? Aí, às vezes você está no início ali da igreja local, você está no ministério, e você tem ali as crianças, você tem que levantar o líder. Aí você fala, gente, como que eu faço? Há uma necessidade. Nós não somos movidos por necessidade. Amém? Nós somos movidos pelo propósito. A fazer aquilo que deve ser feito debaixo de um critério. Então, se nós temos crescido e temos alcançado, né, se nós temos feito discípulos, é porque nós temos seguido critérios. E o critério de levantar líderes na rede de criança é o mesmo. Amém? É o mesmo na rede de jovens, na rede de adultos, na rede de adolescentes, todas as redes. Então, aqueles critérios básicos de cursão, CTL, né, ser batizado, ser cheio do Espírito, orar em línguas, né, são critérios que nós consideramos. Não abra mão dos critérios. Fala para a pessoa que está do seu lado, não abra mão dos critérios. Amém? Porque se nós formamos os líderes antes de estabelecer, nós vamos lá na frente ter uma obra prevalecente. E vamos poder contar com líderes comprometidos e eficientes. Segundo, estabeleça um padrão. Se nós temos um padrão, fica mais fácil de reproduzir. Hoje em Goiânia nós somos 9 prédios, estamos indo para o 10º. Hoje nós temos aqui igreja de Brasília, nós temos aqui pessoas que estão em todo o centro-oeste, que foram gerados, inclusive gerados em Goiânia. Então, imagine só, se cada lugar que nós estivermos liderando, a gente faz de um jeito. Não, porque a pastora Jaqueline estabelece líder de um jeito. Não, mas lá em Goiânia, não é ruim, não é estranho? Você chega lá e fala assim, nossa, mas aqui é videira? É videira isso aqui? Não, não é desse jeito que eu aprendi, não. Não vai acontecer isso no nosso meio, amém? Porque nós somos uma igreja que trabalha com critérios e que trabalha com o mesmo propósito. Então nós trabalhamos com critérios. Mostre o padrão de estabelecer critérios desde o início. Se nós temos critérios desde o início, o que vai acontecer lá na frente? Sueli, nós vamos poder multiplicar de uma maneira saudável. Amém? Então é importante você compreender isso, né? Ter padrão, ter critério para podermos capacitar os nossos líderes. A capacitação do líder de célula. Na verdade, a capacitação do líder de célula é aquela capacitação que você faz antes dele liderar. Às vezes você não consegue fazer uma capacitação assim, porque em Goiânia, que somos muitos, né, eu acompanho lá a igreja do Videira do Bueno, que na nossa capacitação de líder vai 100 líderes. A última nós fizemos com 80 líderes. Glória a Deus. Então, às vezes não dá para você estabelecer um líder e fazer, né? Então, aqui a gente vai assim, naquele mês a gente estabelece, naquele semestre faz uma capacitação. Mas olha para cá. Forme o líder que você quer ter.
Fortaleça, trabalhe, capacite, porque se nós capacitarmos, nós vamos ver uma obra prevalecente. Não vamos ver líderes que desistem, que param no meio do caminho, mas se temos critérios, se formamos, se treinamos, se passamos um coração, se passamos um DNA, a importância, por que você é líder? O que você vai fazer lá? Aí chega o líder na cela e pensa assim, gente, o que é que eu estou fazendo aqui mesmo? O que é para eu fazer? Então, nessa capacitação, nós usamos o manual do líder de célula. O que nós falamos nessa capacitação? Abordamos vários temas. É muito importante dizer que quem faz essa capacitação é a esposa do pastor de rede, ou é a pastora da igreja, dependendo do tamanho, não é verdade? Mas não são os discipuladores. Quem ministra essa capacitação é a pastora. Então, nós trabalhamos com os temas sobre a liderança, né? Nós falamos sobre relacionamento do discipulado, nós falamos sobre como funcionam as células, como que abrimos células, encontro, batismo, porque as pessoas que vêm liderar conosco, elas eram da rede de adultos, ou da rede de jovens. Se elas estão vindo para a rede de criança, é porque elas não eram, a não ser que elas foram crianças e cresceram na nossa célula, que a gente já tem esse testemunho lá, amém? Até pastor nós já estamos ordenando que foi criança. Mas é importante, porque na rede de criança nós temos situações diferentes das outras redes. O batismo é com 12 anos, né? O encontro é com 7 anos no mínimo. Então são dados que nós ministramos nesse treinamento, porque nós precisamos informar o líder, né? Como que funciona a prestação de contas, né? Na prestação de contas, nós trabalhamos, mostramos o relatório. Quem tem um amigo aqui que se chama relatório? Levanta a mão, se é amigona dele. Fala comigo, o relatório é meu amigo e não meu inimigo. Amém? Fala, eu amo o meu relatório. Fala em relatório, a gente até trima. Relatório. Misericórdia, está amarrado, em nome de Jesus. Agora, sabe o que nós fizemos em Goiânia? Nós colocamos na nossa agenda o dia de entregar o relatório. Não tem mais escapatória. Então, quando nós entregamos e capacitamos os líderes, nós falamos disso. Você vai ter que fazer um relatório agora, mas não precisa se preocupar, porque o relatório é seu amigo. E nós ensinamos elas a fazer o relatório no treinamento. Não é? O relatório não é algo tão difícil assim. Todo mundo consegue fazer o relatório, amém? E entregar no dia certo, amém? Glória a Deus, falamos sobre isso. Então, é através do relatório que a pastora se comunica com as crianças. Como que eu vou saber quantas crianças foram no encontro, na igreja local? Como que eu vou saber quantas se batizaram? Como que eu vou saber se tem algum tipo de problema? Como que eu vou ajudar? Através do? Então, é importante a leitura do relatório. Então, ali a gente faz esse treinamento e também nós ensinamos como realizar uma célula. É muito importante falar, está parecendo chover no molhado, né, irmãs? Mas é disso que nós precisamos. Tem um ditado que fala assim: água mole em pedra dura, tanto bate até que... Está vendo? É assim. O dia da entrega do relatório, faça isso, faça aquilo, por quê? Como disse o pastor Luiz no dia do meu casamento, em 1991, ele falou sobre 1 Coríntios 13. O amor tudo espera, tudo crê, né? Não arde em ciúmes. Ele fala, olha, vou falar das obviedades, porque são das obviedades que muitas vezes nós nos esquecemos. Nunca me esqueço dessa palavra. Às vezes está aqui falando, nossa, mas o pastor está falando disso. Sim, nós viemos aqui te dizer que o treinamento do líder é muito importante, porque esse líder é aquela ponta. É a ponta, eu estou aqui de cima, eu estou supervisionando igrejas, nós supervisionamos 100 igrejas no estado de Goiás, nós acompanhamos através dos nossos relatórios em Goiânia, 600 células, uau, 6.000 crianças. Como que eu vou dar direção? Como que eu vou orar? Como que eu vou orar para o meu rebanho? Sendo que eu não sei o que está acontecendo. Então é muito importante, o líder é uma peça muito importante.
Ele precisa ser trabalhado, capacitado, levantado, sabendo como é importante ali o papel dele. Amém? Então, nesse treinamento, nós também ensinamos a realizar a célula. Fazemos uma célula errada e uma célula certa, para eles verem como não fazer e como fazer, não é? Ali nós orientamos, sabia que no manual de instrução dessa apostila está tudo certo? Falamos dos 5 passos, né? Falamos ali como que tem que usar o visual, o que fazer, o que não fazer, o que falar, está tudo ali. Então nós somos indesculpáveis, amém? Por quê? Porque, irmãs, sabe o que eu fico impressionada e emocionada ao mesmo tempo? É que quando nós começamos não tinha nada disso. Não tinha manual, não tinha apostila. A pastora Márcia distribuía para as discípulas na época, falava, você faz programação de 6 a 9, juvenis. Quem era dessa época aqui? Um monte. Faz aí a programação do teatro e manda, né, pastora Elane? A gente saía mandando. Gente, uma vez o Naor ficou internado, ele operou do joelho. Eu fui ficar com ele no hospital, eu passei a noite fazendo programação de Domingo Kids. Fazia programação e enviava. Hoje nós temos tudo nas nossas mãos. O que nós precisamos fazer? Precisamos estar cheios da palavra. Precisamos ter líderes treinados. Porque para colocar a palavra na boca e no coração dessas crianças. Amém? Então a função do líder é muito importante. E aqui na agenda, né, na agenda que nós ministramos, nós estamos falando da função do líder, não é verdade? Na agenda, que é uma das coisas que nós trabalhamos, que é muito importante você saber, tem tudo. Tem o encontro, tem a célula. Então é muito importante também trabalhar com a agenda, para que o líder possa se situar. Ai, que dia que é meu Domingo Kids? Que dia que é o encontro? Não, eu vou trabalhar com antecedência. Eu coloquei uma foto aqui da nossa agenda, não dá para ler nada, né? Mas só para você ver uma página da nossa agenda em Goiânia. Por mês. Naquele mês tem encontro, reencontro, ou então nós temos Domingo Kids, uma conferência, está tudo ali. Então o líder sabe dos compromissos da rede, ele se programa antes. Amém? Agora, como levantar líderes? Fala comigo, o principal alvo, o principal papel do líder que é isso? Eu estou muito orgulhosa de vocês. Qual que é a principal função do líder? Uma salva de palmas para vocês. Nossa, eu estou muito feliz de ouvir isso. Porque então nós sabemos. Qual que é a função principal do líder? Gerar outro líder. Fala comigo, para a pessoa que está do seu lado, a sua principal função é gerar outro líder. Amém? Agora como, pastor? Então hoje eu vou te dar dicas maravilhosas. Como gerar líderes? Quem quer saber? Deixa eu falar, eu tenho um testemunho, o livro elas levaram, mas eu tenho que te falar. No livro, Uma Liderança que Prevalece e Liderança Frutífera, eu tenho um testemunho, que eu oro em cima desse testemunho que eu tive, eu falo, Senhor, faz de novo. Eu me lembro que no ano de 2004, mais ou menos, por aí, eu me deparei com uma circunstância que a gente começou a rede de crianças e estava vindo menino demais. Os condomínios, olha, de um ano para o outro, a gente multiplicava 100% das células. Eu tenho até vídeo disso lá em casa. Faço coleção desses vídeos. E eu me lembro que tinha tanta criança nas células. Não tinha líder suficiente, eu comecei a orar. E eu vou contar esse testemunho para você. Fala comigo, como levantar líderes? Desejando. Deseje gerar outro líder. Naquela situação que eu via as células abarrotadas de crianças, eu via, né, assim, crianças vindo e se convertendo, eu comecei a orar, eu comecei a jejuar, e eu me lembro que eu estava nessa época, quem era minha discípula? Quem eram minhas discípulas nessa época? A pastora Janaína, que está em Belo Horizonte, a pastora Gabriela, que está lá na Inglaterra, né? Pastora Ludmila, que está lá em Recife, Ludmila Porto, que está aqui, eram meus discípulos.
E eu lembro que eu fiz uma reunião, eu falei, gente, nós temos que ter líder. O Senhor nos mandou as crianças, o Senhor vai nos mandar líderes. E comecei a orar, aquilo entrou dentro do meu coração, literalmente. Eu dormia pensando nisso, eu acordava pensando nisso. Eu falava, eu vou ter líder. Às vezes a gente pega líderes que ficam 1, 2 anos sem multiplicar. Tem alguma coisa errada? Não. Aquele que deu as crianças é poderoso para dar os líderes? Quantos creem nisso? Quantos desejam isso? Deus vai colocar isso no seu coração. Você vai sair dessa conferência com líderes gerando assim, igual o Paulo, sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Deus vai te dar esse encargo, você vai sair daqui. Eu quero profetizar que você já tem seu líder, para multiplicar a sua célula. E eu me lembro, irmãos, que eu estava no meu escritório, nessa casa que começou a videira. Eu estava chorando, eu falei, Senhor, onde que eles estão? Eu preciso levantar esses líderes, mas eu não sei aonde. Eu na hora já era líder de jovens, e os jovens lideravam, e já era líder na rede de jovens. Eu falei, de onde que esses líderes vão sair? Né? As irmãs já lideram, e eu lembro que eu estava no meu escritório chorando. Sabe o que aconteceu? Tocou o interfone. As minhas discípulas que estão aqui já sabem dessa história. Tocou o interfone, eu fui lá. Que eu atendi, ela falou, não, sou 2 jovens, aqui que tem célula de criança. Eu falei, elas devem estar erradas, porque estão trazendo criança para a célula é outro dia que eu abri o portão. Você acredita em mim, você sabe que eu conto a verdade, somente a verdade, a pura verdade. Irmãos, quando eu abri aquele portão, 2 jovens olharam para mim e falaram assim, é aqui que tem uma célula, não é? De criança? É. Eu falei, sim, só que a célula não é hoje. E elas falaram, não, eu não vim para a célula, eu vim falar para você que nós moramos aqui, a gente sabe que tem célula, a gente está na videira agora, nós 2 queremos liderar a célula de crianças. Dá uma glória a Deus aí. Irmãs, eu estava chorando no meu escritório, eu nunca vou esquecer isso. Eu estava preparando essa palavra, passou um filme na minha mente, do começo do meu ministério, de quantas coisas nós vivemos. Sabe, nós precisamos ter líderes incendiados, que são apaixonados, que clamam porque Deus dá. Pedir e dar-se-vos-á. Amém? Bater e abrir-se-vos-á. Gere líderes no seu coração. Gere líderes primeiro no seu ventre espiritual. Peça para o Senhor e o Senhor vai te dar. Amém? Depois, vá onde eles estão. Aonde que os nossos líderes estão? A gente não fala isso para jovens? Você quer casar, minha filha? Então vai no culto de jovens. Vai sair com esse sapato, vai comer uma pizza, vai comer um sanduíche, vai onde eles estão, não é? É mais ou menos, se você quer levantar líderes, vai onde elas estão. Onde que as mulheres estão? Chá de berço, chá de panela, churrasco, comunhão da rede, confraternização, né? Aniversário. Vai lá e vai conversando com ela. Oi, tudo bem? Com aquela cara mais lavada, né? Aprenda a se relacionar com o objetivo de levantar líderes. Pastora, eu posso fazer isso? É lógico. Jesus queria se apresentar a uma mulher que precisava ter uma experiência com Ele, num poço de água. Ela foi buscar água, ele foi lá e falou, você quer água? Vem e beba da água da vida. Porque Jesus foi intencional, ele foi lá encontrar com aquela mulher, porque ela precisava encontrar com ele. Você tem que ser um líder intencional. Ora e pede, fala, Senhor, eu quero líderes. Então vai no chá de panela, senta do lado daquela amiga sua, fala, olha, deixa eu testemunhar, pega o seu celular. Você já viu criança cheia do Espírito? Você já viu o menino profetizando, orando em línguas? Não, olha isso aqui. Eu tenho um monte. Eu abro meu celular, eu mostro meu marido. Eu falo, olha o que aconteceu nesse encontro. Esse menino que profetizou na minha vida esses dias. Recebi um vídeo de um menino que profetizou na vida líder. Ele está aqui lá em Goiânia, não podia ter filho. E lá no encontro, o juvenil orou. Não sabia de nada. Naquele momento da unção do Espírito. Ele pôs a mão e falou, o Senhor vai te dar um filho. E ela chorou. Passou um ano, agora eu recebi a foto. O menino do olho azul desse tamanho, uma biloca, coisa mais linda. Ela concebeu. Está aqui, levanta aí, minha irmã. Testemunha aí. Foi através aqui. Foi. Ela não podia ter filhos, mas no juvenil profetizou na vida dela. Hoje ela tem um príncipe. Menino de capa de revista. E Deus também deu um trem lindo daquele para você. Irmãs, Deus é bom.
Testemunhe do que Deus tem feito. Eu tenho falado para as minhas discípulas, na igreja tem muita mulher que já fez cursão CTL. Essas mulheres, elas vão ser inquietadas. Deus vai inquietar, vai dar uma coceira nelas. Chegar para mim e falar, pastor, pelo amor de Deus, não sei o que está acontecendo, mas eu estou com a vontade de ir para um discipulado. Eu estou profetizando que vai acontecer isso. Vai acontecer. Amém? Tem muitas irmãs que têm muito para dar. E as escolas precisando de líderes. As creches precisando de líder. As células abarrotadas de crianças. Acabou o tempo da esterilidade. Eu quero te dizer que acabou esse tempo. Em nome de Jesus. O tempo da esterilidade acabou. Agora chegou um tempo de frutos. Nós vamos dar fruto porque nós temos pressa. Jesus está chegando, está voltando. Amém, irmãs? E eu me lembro que então, eu comecei a testemunhar. E eu me lembrei, teve um dia que eu também fiz, tenho umas orações assim, bem intencionais com Deus. Estava lá em casa, eu falei, Senhor, hoje, eu era discipuladora, andava com a pastora Márcia, ainda éramos uma rede pequena. Hoje, eu preciso de uma líder. Senhor, não é amanhã, porque a célula, se não for um líder, vai fechar, a líder tinha acontecido alguma coisa. Pai, em nome de Jesus, eu vou para o culto de jovens, e eu vou olhar, e o Senhor vai me dar esse líder hoje. Fiz essa oração lá em casa, fui para o culto. Acabou o culto, tá eu assim. Falei, Senhor, cadê ela? Senhor, onde que ela está? Ela está aqui. Porque os líderes já estão entre nós. Amém? Só vocês podem que encontrar com ele. E de longe eu ouvi uma irmã. Falei, ela. Eu tinha acabado de fazer um desfile de modas, não sei também quem que era dessa época, que a gente fez um desfile de modas em Goiânia, eu dei uma palavra lá, e eu fiz um desfile de noivas, e essa irmã tinha desfilado de noivas. Eu falei, já sei. Oi, tudo bem? Como é que você tem passado? Cheguei para ela e falei, olha, você precisava tanto visitar uma célula de crianças, Deus tem feito tanto na vida delas. É mesmo? É. Mas como assim? Eu falei, nossa, elas oram pelos pais, os pais separados, eles voltam para casa, o pai que estava desviado volta, o que estava separado reata o casamento, Deus está fazendo demais. Ela falou, nossa, mas que coisa. Eu falei, vamos conhecer, vamos, enfim. Aí eu chamei a pastora Gabriela, que na época era uma discipuladora, eu falei, acompanha essa irmã aqui, ela quer visitar uma célula. Você sabe quem que é essa irmã? Ela não está aqui porque ela está em outra região, mas é a pastora Débora, que está lá em Araguari. Quem conhece a Débora? Pois é, naquele dia eu chamei ela para visitar uma célula e hoje ela é uma pastora de crianças. Por quê? Porque Deus encontrou alguém que desejava. Vai até onde eles estão, testemunha. A boca fala do que vai no coração. Amém? Fala comigo, a boca fala o que está cheio no coração. Então, se o seu coração está cheio disso, você vai testemunhar e Deus vai te dar. Eu quero profetizar novamente que você vai multiplicar a sua célula. Discipuladoras que estão aqui, você vai dobrar as suas células. Líderes que estão aqui, você vai sair dessa conferência e Deus vai te dar um líder ainda nesse mês. Em nome de Jesus. Amém? Qual que é o resultado? Fala comigo, uma colheita abundante. Nós vamos ter uma colheita abundante. Amém? Testemunho que eu queria dar para vocês, que está nesses 2 livros que eu compartilhei de liderança, é que em julho daquele ano, acho que foi 2004 mesmo, eu estava com 23 células. E lá eu conto exatamente tudo isso que aconteceu, testemunhando. Em julho, nós tínhamos 23 células. Irmão, sabe o que eu comecei a fazer? Eu ia falando assim, sabe aonde eu fui uma vez? Pedi para o meu marido, amor, eu tenho que ir lá no reencontro, você me dá 5 minutos? Reencontro? Mas você não vai pregar nesse reencontro? Não, mas eu só quero só falar um negocinho. Falei, tudo bem. Irmãs, eu acho que deve ter gente aqui que foi gerada nesse dia. Cheguei no reencontro, né, do cursão, do CTL, não lembro. Eu pedi a palavra. O pastor tinha acabado de... Quem estava dando a palavra? O pastor Gilberto, está até no sul. Peguei o microfone e falei, gente, vocês estão aqui no reencontro, vocês estão formando. Então agora todo mundo vai liderar a célula, né? Todo mundo até está cheio, né, do fogo, o reencontro, o fogo cai. Eu falei, então deixa eu contar uma coisa para vocês. Rede de crianças é o canal. Gente, através de uma criança, você ganha a família dela inteira. Eles, uau, eu comecei a testemunhar. Crianças cheias do Espírito, criança, né, sendo instrumento para alcançar os pais, ganhando sua família inteira. Aí no final eu falei, agora eu estou indo embora, porque era só 5 minutos. Quem gostaria, talvez, quem sabe, assim, de
conhecer melhor desse trabalho ou visitar uma célula? Levanta a mão. Aí o povo. Agora então vocês vão lá para o fundo da capela, que eu quero anotar seu nome, irmãos. Eu anotei 25 nomes. Eu cheguei, eu lembro que a Roberta da Mineira era minha discípula lá na tenda. Cheguei celebrando, uhul, 25 líderes. Elas, uau, distribuí 5 para cada. Eu sei que elas saíram ligando para esse povo. Lógico que não era estabelecer assim, né, no atacado. Era ligar, a pessoa estava formando um CTL. Era a hora. Então, nós precisamos trabalhar com estratégias, amém, irmãos? Para levantar os nossos líderes. Glória a Deus. Olha, nós saímos de 32 células e fomos para 103 células. Em 6 meses. Não me pergunta não, que eu não sei. Como diz a pastora Márcia. Favor de Deus, oração, trabalho. Porque Deus vê o seu coração, mas Deus também honra. Né? Quando você se importa, quando você vai, quando você, sabe, é movido por esse espírito de urgência. Nós estamos nos últimos dias e precisamos de ganhar tempo, amém? Vamos multiplicar as nossas células. Em Gênesis 1, 27, 28, o Senhor diz: criou Deus o homem e mulher e os abençoou. E lhes disse: sede fecundo, multiplicai-vos e enchei a terra. Sabe qual foi a primeira ação de Deus com o homem ao criá-lo? Abençoar. Com qual bênção? Com a bênção da fecundidade. Deus disse: eu te abençoo, e vai crescer, e vai multiplicar. E eu quero declarar que você já foi abençoado com essa unção. Amém? De crescimento. Em 1 Coríntios 15, 45 fala: o primeiro homem, Adão, o homem, alma vivente. O último Adão é o espírito vivificante. Isso fala o quê? Que o primeiro homem é alma vivente. Adão recebeu uma palavra para gerar filhos naturais, para encher a terra. O segundo homem, o segundo Adão, Cristo, espírito vivificante, ganhou um monte de filhos para gerar filhos para Deus. Então o primeiro é um homem natural, o segundo é o espiritual. E você está em Cristo. E você também vai gerar segundo a espécie, amém? Você vai ganhar filhos para Deus, em nome de Jesus. Eu queria passar um vídeo rapidamente para encerrar essa parte, que é um testemunho lindo que nós temos de uma das nossas células. Olá, meu nome é Marina, eu sou discipuladora na Rede Radicais Kids e eu vim aqui hoje juntamente com o Vitor trazer para vocês um testemunho a respeito desse ministério, em especial da minha primeira célula de crianças, onde eu comecei a liderar. Ali no início, com muitas dificuldades, como de costume, né? Uma líder que não era experiente e no início não vinham crianças. Eu confesso que por muito tempo quis desistir, mas graças a Deus o Senhor colocou uma discipuladora ao meu lado, que me encorajou, que estava ali comigo, e nós decidimos ir para as ruas, ir para as praças ali perto da casa onde acontecia, que por sinal era a minha casa, e através disso, né, dessa atitude, nós encontramos o Vitor, que morava perto da minha casa, e ele começou a ir na célula, e ele realmente tem um testemunho maravilhoso para contar, porque ele é um fruto desse ministério maravilhoso, né, Vitor? Sim, eu sou realmente esse fruto da Célula da Marina. Eu tinha apenas 6 anos quando tudo começou. Hoje eu tenho 16 anos e estou aqui presente, estou me tornando líder de jovem. Mas tudo começou lá, aos 6 anos, quando eu fui realmente convidado para essa célula. Fui convidado por um coleguinha meu no meu condomínio. Fui, gostei, realmente apaixonei por tudo de lá. Ele também me convidou para o Domingo Kids, eu gostei bastante. Eu não queria largar o Domingo Kids mais porque realmente tinha fascinado por aquilo. Eu tinha aquela paixão, eu tinha gostado realmente, tinha empreendido. A partir disso eu chamei minha mãe para ir para a igreja. Minha mãe fazia parte de outra igreja. Ela começou a me acompanhar, né, porque o seu filho gostaria de ir na outra igreja. Passou a me acompanhar. Chamei meu pai para o Projeto Samuel que estava acontecendo. Ele foi no Projeto Samuel, se converteu lá e tudo começou a mudar na minha família por causa de uma célula de crianças. Meu irmão, por outro lado, ele começou a ir na sala de jovens, se converteu na Célula da Marina e depois disso, a minha família já acompanhando tudo na igreja, se tornaram líderes, meus pais, e posteriormente discipuladores. E como eu disse, hoje em dia eu realmente sou esse fruto,
estou me tornando um líder de jovens. E dá sim para perceber que tudo vem do passado, que tudo foi realmente plantado há 10 anos atrás. Sim, o Vitor é um testemunho, como nós estamos falando, né? Que vale a pena investir nas crianças. Um dia nós investimos na vida dele, quando ele tinha 6 anos. Né? Ele está ali sendo um líder de jovens, ganhando mais jovens para o Senhor. E eu quero encorajar você, mulher que está assistindo esse vídeo, que às vezes não trabalha com as crianças ainda. Eu quero falar para você que vale a pena. Para você que trabalha e às vezes pensa em desistir, né? Acha que é muito trabalhoso, muito difícil. Mas muito é gratificante, na verdade, ver o testemunho depois. Tenho certeza que o seu trabalho não tem sido em vão. O Senhor tem visto, o Senhor vai te capacitar. E você vai viver a mesma coisa que eu estou vivendo aqui, vendo o Vitor hoje sendo essa bênção. Então é isso, que vocês sejam grandemente edificadas com o nosso testemunho. Lindo, né? Eu gosto de testemunhar e não acabou não. Essa família mora perto da minha casa e o último testemunho que eu peguei deles, porque eles se tornaram discipuladores, os pais dessa criança, que não é criança mais, já é um jovem, a rede deles, como discipuladores, que foram alcançados através deles, tinham alcançado 160 adultos, 134 crianças, 12 células de adultos, 14 células de crianças e 3 discipuladores. Que partiram de uma rede que nasceu através dos pais deles como discipuladores. Eu quero encorajar você a crer no sobrenatural de Deus. A crer que Deus provê tudo aquilo que você precisa. Amém? Glória a Deus. Além do treinamento de líderes, nós temos em Goiânia e também em todas as nossas igrejas, um treinamento geral de capacitação, né, que a pastora Márcia geralmente faz, pode passar. Nesse treinamento nós fazemos com a igreja toda na cidade. O alvo ali é passar a agenda do ano, é também falar do material que nós vamos ministrar e abordar ali tudo aquilo que nós vamos fazer no semestre. É muito importante que se faça, cada célula, ainda que a sua igreja esteja começando, você fazer uma capacitação geral, amém? E se for grande também, como nós, como outros aqui, reunir e fazer essa capacitação para falar do que vai acontecer no semestre, amém? Com relação ao discipulador, que é o segundo tipo de líder que nós estamos falando da capacitação, né? Muito importante a função do discipulador, né? Quais são as funções do discipulador, né? O discipulador, aqui tem o manual do discipulador, para você olhar direitinho, com mais tempo depois. Mas é muito importante você também estabelecer o discipulador. Não é aleatório esse estabelecimento, essa colocação. Por quê? Porque ele precisa saber por que ele está sendo estabelecido. Ele precisa saber qual que é a função dele, não é verdade? Qual que é a função do discipulador? Fala comigo: discipular os líderes e supervisionar as células. Com relação à supervisão das células, o que é importante? Ele precisa saber que ele tem que visitar, não é? Lá na célula, o que ele vai ver? Lá na célula ele vai ver se está acontecendo direitinho, se estão usando a apostila, né, de uma maneira correta. Pode passar. Se está tendo projeto, né? Se está tendo louvor e adoração, essa célula aqui é na minha casa. Então, eu mesmo que tirei a foto, eu falei, eu vou mostrar. Mas, às vezes, o discipulador vai lá e, às vezes, o líder está colocando uma música. Lá da época, né, antiga, uma música de adultos, é uma criança que não sabe cantar. Então, nós temos os nossos CDs, né? Importante o discipulador, ele ter essa sensibilidade. Porque, quando ele visita a célula, ele vai ver o que está fora, ele vai traçar direções, instruções. Amém? Então, quando nós visitamos, e aqui tem a ficha de visita, nós temos, aqui no manual do discipulador, tem esse relatório prontinho. Quando o discipulador sai da visita na célula, ele vai ver. O que eu preciso orientar? O que eu preciso ajustar? Não é? Às vezes ajusta na hora, às vezes ajusta depois, mas precisa ajustar. Para quê? Para que nós possamos cumprir o propósito. Para que cada célula possa cumprir o seu propósito. Amém? As visitas e os ajustes também fazem parte do treinamento. O líder foi treinado lá no começo, mas o discipulador ele vai acompanhar o desenvolvimento desse líder. Amém? Terceiro, fala os pais.
Então, nós precisamos capacitar os pais. Você fala, nossa, pastora, eu não sabia que no ministério a gente fazia isso. Sim. Como? Os pais também são mestres. Quantos pais nós temos aqui? Amém? Então, a palavra de Deus em 2 Timóteo fala, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Fala comigo, habilitado. Essa palavra habilitada no original é chegar até o fim. Sabia disso? Então a Bíblia fala o quê? Que nós precisamos instruir os nossos filhos nos caminhos do Senhor, através da palavra de Deus, da Escritura, para que essas crianças cresçam e sejam homens habilitados, que eles cheguem até o fim, que eles cumpram a carreira. Mas nós não vamos conseguir fazer isso sozinhos. Então nós estamos aqui como líderes orando, jejuando, levando as crianças para o encontro, cursão, CTL não que elas não fazem, batismo, consolidação. Agora, se o pai do outro lado não se comprometer, nós podemos perder. Então essa liderança é uma pista de mão dupla. Pais e líderes juntos. Amém? Como, pastor, que eu vou capacitar esse pai? Através do curso de quê? De criação de filhos. Lá em 1 Tessalonicenses 5:23, a Bíblia fala, vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Os pais geralmente se preocupam muito com o lado natural, mental, intelectual. Eu preciso colocar meu filho numa escola boa. Eu preciso colocar meu filho para fazer um curso de idiomas, falar inglês, francês, espanhol, no esporte. Geralmente é uma preocupação legítima, importante. Mas olha para cá. O mais importante é o desenvolvimento, o crescimento espiritual daquela criança. Como que nós vamos instruir esses pais? Nós vamos instruir através do curso de criação de filhos. Amém? Então nós gostaríamos que todas as nossas igrejas locais fizessem o curso de criação de filhos. Então nós assumimos esse curso, ministramos. Esse livro é tremendo, a pastora Luísa e a pastora Márcia escreveram. E eu tenho um testemunho lindo, recente, quentinho, acabou de sair do forno. Que a pastora Márcia acabou de chegar da Europa e ela deu um testemunho para nós, que ela estava na nossa igreja em Paris, agora, um mês atrás, e encontrou uma irmã, uma pessoa já religiosa, cristã, mas era muito assim ainda, visitando as igrejas, que tinha ido visitar a nossa igreja ali, em Paris, com uma filha de 5 anos. E ela falou o seguinte, que aquela mulher já tinha percorrido várias igrejas, se conhece ali a Europa. A realidade ali da Europa, da França principalmente, é de uma indiferença com relação a Deus, o ceticismo, o humanismo, muito forte ali. Mas, naquele momento, aquela irmã tinha ido visitar a igreja, só que a filha dela, de 5 anos de idade, ela foi tocada de uma maneira tão poderosa, ali, que ela teve uma experiência forte no Domingo Kids. Sabe o que ela falou? Ela falou o seguinte, falou, olha, eu não tinha, quase não falo de Jesus onde eu vou, mas a minha filha, ela começou a falar de Jesus para a sala dela todinha. E as diretoras, as professoras falavam, não, aqui você não pode falar de Jesus. Proibiram ela de falar, justamente por causa dessa ideologia, anti-Deus. Sabe o que ela fez? Um dia ela estava indo para a escola levando uma flor. E a mãe dela falou, o que você está fazendo, levando essa flor para a escola? Ela falou, mamãe, será que se eu levar essa florzinha para a escola, aquelas crianças e aquelas professoras vão acreditar que Deus existe? Porque se Deus fez a flor, de onde que veio a flor? Aquela criança, ela estava cheia desse testemunho. Sabe, irmãos, as nossas crianças também serão cheias do Senhor. E elas vão falar com coragem, com ousadia. Amém? Tem um testemunho também do curso de criação de filhos tão poderoso, que eu me lembrei agora. Uma criança, ali do Bueno, muito indisciplinada, chutava os professores, não ficava na sala. Já tinha sido expulso de várias escolas. E aí um dia eu cheguei para aquela mãe, estava começando o semestre, eu falei, gente, essa mãe precisa ser instruída, está errado isso.
A gente conversava, mas o menino era muito indisciplinado. Fomos ver o contexto familiar, o menino não conhecia o pai, morava com a avó, com um monte de tio, um tio também homossexual. O menino completamente sem limites. E aí eu falei, vamos fazer o curso? Ela falou, não, eu não tenho dinheiro para fazer o curso. Eu falei, nós vamos conseguir, tivemos uma oferta. E ela fez o curso de criação de filhos. Irmãos, no dia da formatura ela foi dar o testemunho. Ela disse que quando ela percebeu, o problema não estava no filho. O problema estava nela. Porque ela não sabia lidar com o filho. Ela não sabia usar a autoridade. As aulas sobre disciplina, sobre respeito à autoridade, falaram tanto com ela. Que ela falou que, ainda que ela era uma mãe solteira, não é? E não tinha ali, talvez, recebido instrução dos seus pais, nem orientação. Ela hoje conheceu a palavra, conheceu os princípios de autoridade. E ela começou a exercer autoridade sobre a vida daquele filho, começou a agir com firmeza, com amor. E no dia da formatura ela deu testemunho. Aquele menino foi para o encontro, voltou transformado. E ele estava no Domingo Kids, ele nunca mais deu trabalho para nós. Por quê? Porque a mãe corrigiu. Então, quero desafiar você a abrir o curso de criação de filhos na sua igreja local, amém? Deus vai fazer milagres tremendos ali. Quarta liderança, o discipulado com mulheres. Quantas aqui estão no discipulado com mulheres? Amém? Então, eu queria rapidamente, dar uma palavra e falar sobre o discipulado, porque nós temos 2 objetivos básicos do discipulado. Embora nós somos uma rede de mulheres, às vezes as pessoas olham para nós e falam, o que elas estão fazendo ali? A gente troca receita de dieta, sim ou não? Sim. A gente troca receita mesmo de comida, a gente compartilha. Mas sabe, há um propósito. Há um propósito no discipulado. O primeiro é levar o discípulo à maturidade cristã, à maturidade espiritual. Você que é discipuladora, você que é pastora, você está lá com aquela líder para você falar na vida dela, minha irmã. Para você ser um instrumento de Deus na vida dela. Antes de ir para a sua reunião, prepare, lhe peça a Deus uma palavra. Seja um instrumento de Deus como Jesus foi na vida dos seus discípulos. Você vê ali Jesus discipulando, em tantos momentos. Eu costumo falar, Jesus discipulava no barco, discipulava lá na montanha, discipulava lá na sinagoga. Eu também assim, às vezes. Eu vou para o médico, vou fazer compra, eu chamo uma discípula para ir comigo. Por quê? Porque ali eu vou falar com ela, eu vou ouvir, eu vou liberar uma palavra de Deus na vida dela. Amém? Jesus foi assim. E lá em João 13:1 fala, Jesus amando os seus, amou-os até o fim. Amém? Amou-os até o fim. Pedro deu trabalho para Jesus? Quantos acham que Pedro foi um discípulo assim, um pouquinho trabalhoso? Pode levantar a mão, você acha? Ele foi. Mas o Senhor não desistiu dele. O Senhor foi até o fim. Ele falou a verdade. Nós temos um compromisso de falar a verdade. Sabe que nesses dias, nessa revelação, da graça, da justiça própria, a gente fica tão sensível nas circunstâncias. E às vezes, meu discipulado, eu preciso falar. Falei, irmãs, isso é justiça própria. Sabe, às vezes você precisa dar nome. Você precisa lhe mostrar um espelho para o discípulo, porque ela não está vendo. Mas o Senhor vai usar cada uma de nós para liberar uma palavra e marcar a vida das nossas discípulas. Amém? Segunda função do discipulador é ensinar a fazer a obra. Aqui nós temos a pastora Paula, ela deve estar ali se vendo, junto com como é que chama mesmo a discípula dela? Lá do Botão Rosângela, lá do Canaã, fazendo, aqui foi o seminário de louvor e oração, eu acho, o treinamento. Então, através do discipulado, você faz junto. Discipulado é ensinar a fazer a obra junto. Nós temos em Goiânia experimentado um tempo de tanta provisão de Deus, porque o ano passado eu acabei de enviar minha leva de pastoras experientes. Pastora Karina, pastora Maristela, irmãs que andaram comigo há 15 anos. Pessoas que treinaram, muitos de vocês aqui. E o Senhor mandou novos discípulos. Sabe que Deus é maravilhoso. Porque aí você treina, coloca. Aí às vezes aquela que está prontinha, o que acontece com ela? Fica grávida. Ela não pode ir. Você treinou ela 3 anos para fazer encontro. De repente ela parece grávida. Você fala, você está grávida? Aleluia, glória a Deus. Aí você tem que treinar outra, Mas olha, eu tenho experimentado o Senhor tem levantado pastoras segundo o coração de Deus. Quero desafiar você a ousar, a investir, a colocar na mão das suas discípulas coisas que você faz, porque há uma unção que é transferida.
Olha aqui o texto de Lucas 6,4. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Amém? Eu tenho visto as minhas discípulas fluírem na mesma unção que Deus tem me usado. Eu tenho me visto, visto Deus me usar. Irmãs, eu estou pregando conferência, escrevendo livro, fazendo o que a pastora Márcia faz. Por quê? Porque há uma unção que desce. Amém? Eu quero declarar que você está debaixo desta unção. Amém? Então invista no seu discipulado. Nós estamos hoje falando de muita coisa. Treinar líder, discipulador, falando de paz. Mas sabe, o alvo dessa palavra é justamente isso. É motivar você, inspirar você a crer, a olhar por aquela, discípulo talvez que tenha um talento. Não tem 5 nem 2, tem 1. Investe, porque o Senhor vai levantar. Esta obra é do Senhor, amém? 5º e último, como capacitar a equipe de professores. Nós treinamos os nossos professores através ali do manual de professor. E eu dei esse testemunho para você, dessa criança, que ali em Paris, que foi tocada pelo Senhor no Domingo Kids. Olha para cá. Se uma criança foi tocada por Deus no Domingo Kids em Paris, no centro do humanismo ali, da religiosidade, do ocultismo e tantas coisas que são contra Deus, elas serão tocadas também nas nossas igrejas. Amém? Quero declarar isso para você. Mas esse professor, ele precisa ser capacitado. Fala comigo, capacitado. Como que nós capacitamos professores? Então nós treinamos professores dos babies, dos kids, de juvenis, treinamos o teatro, treinamos a equipe de louvor. Amém? Quais são os temas? O que eu faço nessa capacitação? Em linhas gerais, nós ensinamos, pode passar rapidamente, como se comunicar, como contar histórias. Eu não sei quantos me seguem no Instagram, mas aqui eu coloquei os recursos visuais. E há um mês atrás eu dei um treinamento ali no Bueno, e eu cheguei no treinamento, ninguém imaginava. Marquei o treinamento, de repente, chega eu de peruca azul, agora mesmo eu vou passar um vídeo, vou mostrar. Peruca azul e cílio desse tamanho aqui, de uns 4 centímetros, colorido. Todo mundo falou, uau, quem que é essa? Eu falei, já eu me revelo. Então foi muito jóia, porque eu quis chocar mesmo, eu quis falar para eles que o que faz o ensino ser eficiente? O professor ou o visual? Quem que acha que é o visual? Quem que acha que é o professor? Muito bem, vocês estão muito bem. O que adianta você colocar um visual maravilhoso na mão do professor que não sabe como usar? Então a gente abordou isso daí. Então eu queria incentivar você, capacite os seus professores, amém? Vamos passar o vídeo rapidamente, que a gente já está encerrando, por favor. O que torna o ensino eficiente? É o visual ou é o professor? Então deixa eu te dar uma dica, nós vamos falar melhor sobre isso. Você pode ter o melhor visual. Se você não tem um professor que usa bem aquele visual, vai adiantar? Não vai. É lógico que o visual é muito importante. Mas um professor bem treinado, um professor consciente do papel dele, um professor que tem clareza da identidade, que ele está ali como alguém que vai ensinar a palavra, que aquelas crianças não vão sair dali daquele mesmo jeito, professor que atrai as crianças para ele, igual eu estou aqui, que ninguém nem pisca, quase que eu também não pisco com esse cílio. Se eu ganhar você hoje, o seu coração inteiro para essa obra, para ser um professor útil, um instrumento usável, e realmente eu consegui alcançar meu alvo. Amém? Esse vídeo está lá no canal, depois você pode ver. Todo o nosso treinamento está lá no canal, você pode ver depois. Amém? Mas é muito importante, nós já estamos encerrando. Depois dos treinamentos, você também fazer o conta-gotas. Tá? O que é o conta-gotas? O pastor Marcelo falou, Marília, fala disso. Conta-gotas é aquela porçãozinha a cada domingo, antes do Domingo Kids. Você pegou o treinamento grande e fracionou. E aí você dá ali um pouquinho a cada domingo. E para encerrar, o encargo na vida do professor. Olha para cá. Tudo isso que nós falamos é muito importante. Mas a técnica sem unção, ela é ineficaz. Para tocar o coração das crianças,
a palavra primeiro precisa tocar o coração do líder e do professor. Amém? Nós realmente estamos ali nas salas para ser um canal de Deus. Amém? Para ser um canal e realmente liberar a palavra de Deus no nosso coração. Que ao ir para a sua sala de aula, para a sua célula, o Senhor possa imprimir essa palavra no seu coração. Você chegue ali cheia. Que você chegue ali e possa realmente liberar da parte de Deus. Nós estamos fazendo esse treinamento e liberando essa palavra, principalmente, para que depois de hoje você saia daqui com seu coração cheio desse encargo. Amém, irmãos? Ao ministrar da parte de Deus, a marcar a vida de cada criança. Para ser considerado bom, um atleta deve repetir o mesmo exercício várias vezes. E para ser, fala comigo, para ser um bom professor, o mesmo deve ser feito. Amém? Olha, eu queria que passasse lá em Êxodo 26:30, o slide. A palavra de Deus fala que Deus deu um modelo para Moisés, para ele construir o tabernáculo. Êxodo 26:30. Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que me foi mostrado no monte. Moisés, ele saiu fazendo de qualquer maneira? Não, ele seguiu uma direção, né? Assim como o Senhor instruiu Moisés a construir o tabernáculo, o Senhor vai instruir cada um de nós. Amém? Nós estamos investindo na vida das crianças, elas também são casa de Deus, elas são tabernáculo de Deus. E para encerrar, Êxodo 35, do 31 ao 35, a Bíblia fala: o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência, conhecimento, e também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem. Encheu-os de habilidade para fazer toda obra de mestre. Fala comigo, toda obra de mestre. Quantos mestres nós temos aqui? Eu queria que você ficasse de pé nessa hora. O Senhor já liberou sobre a sua vida habilidade, inteligência, conhecimento, criatividade, provisão. Você vai ter tudo que você quer. Você vai ter a equipe de teatro que você precisa. Você vai ter a equipe de louvor que você precisa. Você vai ter os líderes que você precisa para multiplicar suas células. Você vai ter discipuladores para discipular as suas células. E você vai ter o curso de criação de filhos na sua igreja local. Amém? Eu queria que você abrisse o seu livrinho de confissão da palavra na página 14. Nós vamos confessar, porque esse livro foi escrito para gerar fé no seu coração. Amém? Quando eu orava por essa palavra de instrução, o Espírito Santo falou no meu coração, que Ele estaria colocando no seu coração, no seu espírito, uma nova medida de fé. O Senhor está liberando uma nova medida de fé. Existem líderes aqui que estavam muito desmotivados. O Espírito me diz: você estava desmotivada porque você já tinha tentado e a sua célula não multiplicava, pois o Espírito te diz que você já foi abençoado com a unção da fecundidade. O seu útero é fecundo. Põe a mão no seu útero. Põe a mão no seu útero. Espírito de Deus, eu libero nesta noite uma unção de fecundidade espiritual. Eu declaro, Senhor, que os líderes que nós precisamos para multiplicar as nossas células, eles já existem. Eu declaro que nós teremos líderes que nós precisamos. Eu declaro que a partir de cada líder que está aqui, cada pastora, cada discipuladora, elas vão gerar um outro líder. Eu declaro, Senhor, que nós teremos tudo aquilo que nós precisamos para fazer a Tua obra. Pai, eu declaro que elas são cheias de habilidade. Ó Deus, e são cheias, ó Deus, de criatividade para fazer a obra de mestre. Em nome de Jesus. Amém? Pegue aí, vamos confessar na página 14. Aleluia. Eu vou ler e depois nós vamos confessar juntos. Isaías 11:2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho e de fortaleza, de conhecimento e de amor e de temor do Senhor. Amém? Vamos no 3 então fazer essa confissão juntos, bem forte. Amém? 1, 2, 3. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu tenho o que Deus diz que eu tenho. Por isso que eu sou cheio do Espírito de Deus. Eu serei boca de Deus nos cultos, para falar às crianças e juvenis a palavra de Deus.
de Jesus. Aleluia. Levante as suas mãos e declare: vai ser assim. Vai ser assim. Em nome de Jesus. Agora você vai começar a orar pela sua célula. Levante a sua voz e comece a profetizar. Comece a profetizar e chamar a existência aquilo que você precisa nessa noite. Você precisa de líderes. Você precisa de casa para multiplicar. Você precisa de uma equipe de professores. Você precisa de uma equipe de teatro, de louvor. O Espírito de Deus está dando para cada um. Ele está distribuindo aqui nessa noite. Recebe tudo que você precisa, minha irmã. Recebe uma equipe cheia do Espírito. Recebe a unção de fecundidade nessa noite. Recebe em nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, que nós vamos multiplicar as nossas células. Vamos, ó Deus amado, levantar discipuladores. Nós vamos, ó Deus amado, fazer o curso de criação de filhos. Nós vamos treinar os professores. Nós teremos equipe de teatro, ó Deus, capacitada, fortalecida, líderes cheios do Espírito, com habilidade, com inspiração e criatividade. Teremos líderes de louvor, cheios do Teu Espírito, ó Deus, e teremos professores que amam a Tua Palavra, que vão liberar a palavra com criatividade e que vão marcar a vida das crianças e dos juvenis com a palavra viva, ó Deus, e eles serão treinados para o tempo da colheita, para a última colheita antes da Tua vinda, Pai. Eis-nos aqui, em nome de Jesus. Aleluia.